aos Estados Unidos para clarificar questões sobre endividamento. Tenho em estúdio o Dr. Ismael Moussa, muito obrigado pela sua presença aqui. Egídio Vaz, como sempre, segunda, terça-feira, temos-lo aqui. Muito obrigada pela vossa presença aqui. Temos noticiado o caso do dirigente, que é o segundo vice-presidente da Assembleia Provincial de Inhambane, o Sr. Chulo, de Renamo, que foi baleado e está gravemente ferido no Hospital Provincial, no Hospital Provincial, num contexto em que já estamos a registrar outras ocorrências. Temos um dos últimos, que foi o baleamento do membro do Conselho de Defesa e Segurança, o José Manuel. Em mês de janeiro foi baleado também Manuel Bissopo. Na segunda-feira, esta semana, temos 2 sedes da Renamo vandalizadas. A polícia reportou esta semana que 2 homens foram abatidos quando tentavam vandalizar uma ponte da Estrada Nacional número 7, e no mesmo ponto é onde foi inviabilizado uma via, que é a Estrada Nacional número 7, que ficou condicionada particularmente a trânsito de mercadoria, como tem sido habitual. Ismael Moussa, começo por si. Este cenário é tenebroso. Bom, tenebroso, se houvesse um termo acima desse, se calhar teríamos que encontrar esse termo, extremamente grave. Não é? Já discutimos isto na semana passada, exatamente o que é que isto poderia implicar num Estado de Direito, e é uma situação realmente que já nem temos palavras para dizer. Mas, voltando um pouco para trás, se repararmos, estes episódios todos começam numa província, em Manica. Grande parte deles, o epicentro disto tudo, se nós repararmos, tanto a morte de membros da oposição, como, por exemplo, o ataque ao líder da Renamo, a caravana na altura foi em Manica, agora iniciou a questão das sedes, não é? Se repararmos, a questão da morte dos primeiros homens da Renamo foi em Manica, depois elas trouxe para Sofala, Tete e agora em Inhambane, começou agora as sedes, não sei para onde é que vai alastrar. Portanto, eu acho que há aqui um epicentro que vale a pena analisar com muita profundeza. O que é que se passa em Manica? Eu acho que se há uma vontade política neste país de se combater o crime organizado, de combater-se este tipo de execuções que são sérias, eu acho que deveria-se rapidamente analisar-se toda a governação de Manica. Desde a polícia Manica, o governo provincial, tudo isto, porque é extremamente grave. Porque não é possível que os atos todos comecem em Manica, alastrem-se depois para a zona centro e nunca se apanhe ninguém. Isto é muito mau. Porque o que é que acontece? Da mesma forma que hoje estão a morrer indivíduos da Renamo, quem me garante que amanhã não possa haver uma retaliação? Acha que o fato de ter sido mediatizado este grupo de pessoas da Renamo, tanto no centro ou qualquer lugar, no caso, isto nos remete a uma situação de apenas membros da Renamo estão a morrer, ou há omissões em relação a não, se formos analisar pelas funções que elas exercem, se formos analisar pelas funções que essas pessoas exercem, é extremamente grave. Quer dizer, aí aponta-se claramente que há uma indicação para um lado. O que é que isto significa? O que é que se quer dizer com isto? Exatamente. E podemos depois fazer com que surjam depois retaliações. E acho que não é isso que nós queremos neste país. Acho que o compromisso na busca da paz deve ser uma coisa rápida e célere. Eu acho que gradualmente está-se a perder o controle da situação, e isto que me preocupa, isto que assusta as pessoas. Não é? Porque quem está seguro? Isto é complicado. E depois, quem me garante que isto não vai alastrar, por exemplo, para as outras províncias? Pois, é uma situação bastante complicada. Exatamente. Olhando objetivamente a esta situação, o Governo tem vindo a reiterar que as forças de defesa e segurança estão a reagir a ataques da Renamo. Entretanto, temos ouvido da imprensa mortes de membros da Renamo, dirigentes do partido, e que também têm alguma representatividade nos órgãos institucionais. Não há baixas a nível das forças de defesa e segurança que possam ser reportados? Obrigado e boa noite pela questão. Gostava de responder em 3 partes. A primeira parte é que existem baixas do ponto de vista do lado das forças de defesa e segurança. E estas, às vezes, muito inflamadas pelo lado da Renamo. E o próprio líder da Renamo faz manchetes em jornais publicitados, aliás, publicados a partir de Maputo, como estão a levar porrada, o que significa que de facto existem baixas. Essas baixas não têm rosto. Ora, existe também, do outro lado, uma lista de abate. Em inglês chamaríamos isso de hit list.
em que homens, de facto, da Renamo, e se nós formos a ver a tipologia de quem está a ser atacado mortalmente em casa, homens da Renamo, vamos ver que tem algum padrão. Okay? São padrões que ou foi militar ou exerce algum cargo específico dentro do Partido Renamo ou, eventualmente, tem algumas ligações com o próprio líder. E, portanto, eu especulo aqui de que se está em processo de cortar prováveis ligações ou afetar severamente a moral do próprio líder a partir do assassinato indiscriminado dos seus mais diretos colaboradores que estão na cidade. Especulo. Mas a especulação tem a sua racionalidade, verificando a variância e a frequência dos que estão neste momento a ser vítimas. O segundo elemento, portanto, a segunda parte é verificar onde há maior incidência deste tipo de atrocidades. Manica. A província de Manica, onde também elas confluem os grandes negócios de extração mineira dos dois interesses, dos dois lados. Portanto, lá estão os interesses do líder da Renamo, lá também estão os interesses de alguns membros do governo. E, portanto, mais um elemento para verificar quando é que os interesses individuais ou particulares influenciam na atenção à resposta à instabilidade. Propositadamente, não estou a entrar em detalhes, que é para, também por economia de tempo, que é para não levantar e não concentrar a opinião. Esse é o terceiro ponto para nós irmos a outra questão. O terceiro ponto, muito importante, é também a comunicação. Eu não julgo que, neste momento, e em jornalismo, a ser perfeitamente sábio, em situação de instabilidade político-militar, a primeira vítima é a verdade. E, portanto, o que se comunica nem sempre corresponde ao que de facto aconteceu. Existe um facto, existe um acontecimento, o acontecimento é livre e independente do facto. O facto é construído. E, portanto, precisamos também de ter alguma atenção sobre estes acontecimentos que os transformamos em facto. Por enquanto, eu pararia por aqui. Exatamente. Vamos tentar deixar as especulações, vamos olhar para os fatos. Estão a morrer moçambicanos, quer seja da Renamo ou das Forças de Defesa e de Segurança, eventualmente, porque até aqui não há informações oficiais. Existe um conflito militar, político em Moçambique, na qual o governo reitera a proposta que faz do diálogo com o líder da Renamo. Ainda hoje o Presidente da República, em Bruxelas, manifestou esta vontade de dialogar com o líder da Renamo. Entretanto, a Renamo condiciona esse diálogo à aceitação de governação das 6 províncias nas quais considera ter vencido as eleições de 2014. As partes estão a reiterar os seus posicionamentos, pelo menos nos últimos tempos, mediante estes conflitos de perdas de vidas humanas, estradas, infraestruturas destruídas. Não há ainda nenhuma cedência. Qual é, na opinião dos senhores, a solução para este conflito? Bom, primeiro eu começaria por dizer o seguinte. Os eleitores moçambicanos, quando foram às urnas, não foram votar pela guerra. Votaram por um Estado de Direito, votaram pela democracia, votaram pela paz. Quer sejam os eleitores da Renamo, quer sejam os eleitores da Frelimo. O voto depositado para que a Frelimo e a Renamo tivessem assentos no Parlamento foi exatamente um voto de paz, nunca um voto de guerra. Portanto, em princípio, ninguém neste país deveria promover uma guerra, quer seja contra quem, e particularmente contra os moçambicanos. Eu acho que quanto a esse aspecto é preciso que as coisas sejam claras. Agora, como cidadãos, nós que estamos do outro lado da trincheira, o que nós desejamos é que haja paz. E é aqui, se calhar, onde está o calcanhar daqueles. Existe uma fórmula o que é que não nos leva à paz? Pelo menos em termos de propostas, que se possa levar, exato, não só é para nisto que eu queria, mas para outros exato, também. Para porque o que é que repara? Repara que depois do conflito de Santo Gira,
Houve todo um ambiente criado, foi necessário mediadores externos, houve embaixadores e outros que foram até a Gorongosa para trazer o líder da Renamo. Porquê? Porque na altura não havia garantias de confiança de ambas as partes e foi-se buscar intermediários externos. Mas se reparar, logo depois, o líder da Renamo veio para cá. Teve encontro tanto com o presidente Guebuza como teve depois com o presidente Nilson quando ele tomou posse. Havia um ambiente ainda amistoso. Eu acho que devia ser importante analisar o que é que leva para que depois disto começamos a ter dificuldades de relacionamento entre as partes. E se calhar aí está o nó de calcanhar do Aquiles que leva-nos a dificuldade de encontrar. Mas os posicionamentos das partes são claras? Não, nesta altura, se reparar até esta altura das duas vindas, ele veio para cá e havia pelo menos o diálogo. Isto já era um bom sinal, independentemente de haver resultados concretos, mas havia um diálogo. Sim, mas havia diálogo sobre matérias não consensuais. Não consensuais ainda, mas havia pelo menos o diálogo. Depois houve aquela questão da Beira, em que mais uma vez o líder Renamo sai da Serra e vai para a Beira. E nessa altura também não foi, diferentemente da primeira vez, não foi com intermediação externa. Foram só nacionais que lá foram. E ele foi à Beira. Talvez seja exatamente o que aconteceu na Beira, de uma ou de outra forma, que não ficou muito claro e pode ter rompido a confiança. A forma como a casa foi invadida. Eu acho que não foi um bom gesto. Se havia indicações de que ele ia para a Beira, para vir para cá, para um diálogo, devia-se ter criado estas condições para se sentar e dialogarem. Qual foi o fator crítico de quebra do acordo Eu acho que o facto de terem fechado a casa, acho que não foi um bom sinal. Aí, vamos ser muito francos, acho que o sinal não foi claro, não foi bom. E a partir desse momento, digo isto porquê? Porque, por exemplo, eu próprio não percebia porque o líder da Renamo insiste muito com mediadores, no caso Zuma, a União Europeia. E eu próprio no início dizia não, mediadores têm que ser nacionais, é uma questão de soberania. Mas perante este historial que eu fui-me apercebendo, eu passei a entender que há um motivo, porque houve uma quebra de confiança. Então, neste momento, eu acho que o mais urgente possível é encontrar mecanismos de como recuperar esta quebra de confiança. Eu acho que aqui devia haver uma indicação muito clara, porque a mim, eu como cidadão, eu devo exigir a paz a uma única pessoa. E esta pessoa é aquela pessoa que é o chefe de Estado, que é o comandante em chefe deste país, que a nível constitucional é quem me deve garantir a paz. E, portanto, sendo o chefe de Estado quem me deve garantir a paz, eu acho que para além daquela indicação das pessoas que ele nomeou para se avançar para o diálogo, devia surgir propostas muito concretas do que é que se pretende neste diálogo. Porque as pessoas não estão à espera que os dois se encontrem, troquem números de telefones, não é nada disso. Questões concretas. E acho que este momento financeiro que nós vamos discutir a seguir, que estamos a viver, muitas vezes é um mal que vem por bem. O que é que iria trazer a confiança nisto? Eu acho que este momento financeiro que nós estamos a viver, da fraqueza toda que o Estado vai passar a ter nos próximos tempos, espero que não, porque como cidadão não gostaria de sentir isto na pele, que é terrível, qualquer país, ninguém deseja ao seu país isso, mas é um mal, se calhar, que venha por bem, se calhar que pode nos ajudar a baixar, talvez, algumas, não digo que seria arrogância, mas se calhar algumas teimosias que não ajudam. Eu me recordo, por exemplo, na altura eu era estudante no Brasil e conhecia um líder importantíssimo deste país, que estava ligado às negociações de Roma. E ele me disse uma coisa que me marcou até hoje, pela positiva. Ele disse, olha, Ismael, não foi fácil lá no partido do qual eu provenho convencer alguns colegas a negociar com a Renamo. Havia muita gente que não concordava, mas tivemos que pôr um basta nesta situação, porque estávamos a morrer entre moçambicanos. E tínhamos que parar com esta guerra e reconciliarmos. E eu fiquei bastante motivado com esta posição. Eu acho que é isto que deve acontecer. Tem que haver uma ruptura dentro. E neste momento, quem deve fazer a ruptura é o partido que está no governo, é o partido Frelimo. Deve haver uma ruptura por dentro, no sentido de haver uma vontade muito clara de se encontrar a paz. Se dentro da Frelimo houver esta vontade clara de se encontrar a paz, eu não acredito que a Renamo vá pôr objeções. Não acredito pessoalmente. Exatamente. Egídio Vaz concorda que a ruptura deve partir da Frelimo. A Renamo não tem nada que ceder. Eu julgo que os dois lados têm muito que ceder. A começar, para mim, pelo lado da Renamo. O lado da Renamo precisa também de sofisticar-se, por um lado, porque estamos já 20 anos depois dos Acordos Gerais de Paz, mais ou menos por aí. E quando, isso tanto em estatística como em ciências sociais, mesmo em ciências exatas, a repetência, não podemos esperar os mesmos resultados fazendo as mesmas coisas. Aliás, resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. E o que eu quero dizer com isto é que os 20 anos de paz serviram para tanto a Frelimo, a Renamo, o povo descobrir três coisas: que a paz é boa, porque reconstrói as vidas e acelera tanto o desenvolvimento, que a guerra é tão má, porque até agora ainda não conseguimos, inclusive, aferir de facto
qual foi o impacto econômico, mas sabemos mais ou menos de 1,2 milhões de refugiados, deslocados internos e as guerras, e que nos levou mais ou menos 20 anos para até disseminar. Será que chegou a aprender-se efetivamente com os 20 anos de paz, a ponto de hoje estarmos a retornar as matas, a guerra, as armas? Aprendeu-se o suficiente. E aqui entra um elemento diferenciador que é a liderança. As lideranças parecem insistir no mesmo paradigma. Ora, isso vai dar os mesmos resultados, como está a dar. Do lado da Frelimo e do governo moçambicano, também é a mesma coisa. Não se aprendeu o suficiente sobre como que se deve e como que se pode fazer a política de forma diferente. Vou dar só três exemplos. Rapidamente, Egídio, porque volto ainda à mesma questão que fiz. O primeiro exemplo... Qual seria a sua fórmula de solução para este contexto? A minha fórmula de solução é simples. O presidente Nussi conhece a fórmula. Ele simplesmente tem que governar. E eu vejo até agora o presidente Nussi como um tumuque, mas em minha língua seria um mensageiro. E ele parece um mensageiro ou um batuqueiro que está aqui a dançar a música de vários atores. Mais uma vez, ainda bem que esta crise está aqui, porque acredito, depois desta crise, provavelmente o presidente Nussi irá resgatar aquilo que é, de facto, a sua agenda. Mas esta manifestação de proposta de diálogo com a Renamo não é um passo do presidente Nussi? Não. Olha, eu julgo que o presidente Nussi está a levar de uma forma muito leviana este problema de paz. Por que é que diz isso? Eu digo isso porque o país não está bom. Não estando bom, em teoria, e em outros países, haveria se constituir um comitê de crise, haveria comunicações periódicas do Presidente da República sobre o estado da nação, haveriam comunicações, prestação de contas periódicas. Porque, olha, o que aconteceu até agora? Reuniu-se o Conselho de Defesa e Segurança, que produziu um documento. O próprio presidente Nussi indicou 3 indivíduos por si para constituir um grupo de contato com a Renamo. Desde então até agora passam mais ou menos 120 dias e não temos nenhuma atualização sobre os progressos em relação a essas principais decisões. O que nós estamos à espera, afinal? Então, num país sério, haveriam comunicações periódicas sobre os progressos em relação a isto. Agora já não. Nós podemos chegar até 2017. Porque aconteceu este convite, seja formal ou informal, pronto, ficamos à espera de outra parte. Não, isto não é típico de quem está à busca de paz. Quem está à busca de paz não só presta contas, mas também tem iniciativas. E eu julgo que, neste momento, estando o líder da Renamo sitiado, podemos dizer, e eu próprio sou um dos críticos do próprio líder da Renamo, mas em situações concretas em que ele está sitiado, quem tem iniciativa neste momento é quem está na cidade, Civita, portanto, do Estado. Quem dirige o governo, esse que sim tem iniciativa. Só que, por enquanto, aquilo que é evidente é que a iniciativa desse governo é de sitiar e confinar cada vez mais o líder da Renamo, provavelmente, ou que mora de desespero, de nervos, ou qualquer tipo de coisa, eventualmente que este aperto resulte numa capitulação, mas o concreto aqui é que a única iniciativa visível e que se reporta de vários ângulos é que o Estado moçambicano está cada vez mais a apertar o cerco ou, eventualmente, a aquecer a fornalha militar contra as posições da mão. Isto é que nós podemos reportar, quer dizer, concretamente é isto. Ora, sendo o presidente Dhlakama o único interlocutor válido na Renamo, porque ele ainda não indicou ninguém, o que isso significa? Significa claramente retirar todas as possibilidades, inclusive, de ele também poder expressar a sua
iniciativa, porque neste momento estamos a concentrar e a confinar o Presidente da Câmara, eventualmente, em iniciativas de resistência. Desta forma, há informação de que o Estado está cada vez mais a apertar o cerco, mas também existe a informação de que os homens da Renamo criam instabilidade em algumas comunidades e em alguns pontos do país. Não, reporte-me instabilidade. Diante destas não existe situações. nenhuma reportagem de instabilidade perpetrada pelo homem da Renamo, não existe. Como acadêmico, como uma das pessoas mais informadas dessa República, não vejo nenhuma ação de instabilidade proporcionada pela Renamo neste momento, pelo menos os homens armados da Renamo, para além do discurso concreto. No caso, por exemplo, reportado da Estrada Nacional número 7, qual a polícia teria reportado que homens armados da Renamo escavaram e dividiram praticamente a N7, inviabilizando a passagem dos caminhões, principalmente de carga. Aquilo é uma presunção. Quem prova que foi, na verdade, a Renamo? Para além de que a análise das fotografias mostra o envolvimento de máquinas. Portanto, máquinas muito bem poderosas e maquinação. Ou seja, os caminhões que estavam aparentemente lá podiam ser incendiados por qualquer das partes, inclusive civis. Aquela ravina aberta sobre podia ser aberta por qualquer indivíduo. A presunção de que pode ser da Renamo é por causa do availability bias, portanto, o viés da proximidade. Exatamente. Eu volto para si, Egídio. Ismael Moussa, a Renamo está em silêncio. O governo, a polícia tem vindo a reportar sobre alegados abusos da Renamo, tentativa de vandalização da ponte, inviabilização da estrada, no caso o N7. A Renamo está em silêncio. Será que consente com estes relatórios? Eu acho que não. E o que me preocupa mais é a questão de que estamos perante uma guerrilha. E perante uma guerrilha é tudo imprevisível. É por isso que eu continuo a insistir que a busca da paz devia ser a grande missão. Por exemplo, neste momento o Presidente Nunes está na Europa. Ele podia pegar no argumento do momento económico que nós vivemos, e o facto de estar na Europa, e nós sabemos que os países europeus que financiam o nosso orçamento de Estado vai chegar a uma altura que os parlamentos europeus não vão aceitar que continuem a financiar o orçamento de Estado de um país que esteja em guerra, porque há regras a nível da União Europeia. Então ele devia pegar neste momento o facto de ele voltar agora da Europa, pegar esta crise como uma mais-valia para poder fazer algumas reformas dentro do partido, que são urgentes. Por exemplo, qualquer negociação tem que ter coisas concretas para buscarmos um consenso, para buscarmos saídas, que é aquilo que dizia. Qual é a solução? Desculpa cortá-lo, esta tensão político-militar antecedeu a dívida. Sim, mas ele devia aproveitar agora a questão que se vive hoje, para, se ele está de facto comprometido com a paz, e se a dificuldade é dentro do partido, que pegue neste argumento. E mesmo nesta última reunião do Comitê Central, por aquilo que ouvimos depois nos bastidores, parece-me que houve várias vozes também isto vai que resolver apontaram definitivamente o problema da paz? Eu acho que a paz é um processo, constrói-se. Se nós ficamos 20 anos, não tivemos nenhum tiro durante 20 anos, por que é que tivemos 20 anos de paz? Se calhar o que falhou foi a reconciliação de facto que não houve. E acho que é aí onde desta vez devíamos trabalhar de facto na reconciliação. Mas para trabalharmos na reconciliação é preciso primeiro que encontremos a paz. E para se encontrar a paz é preciso que na mesa de negociações as cartas sejam muito mais claras. E neste momento estão baralhadas. E eu dou, por exemplo, uma questão de concreto. Houve eleições, não é? Tivemos eleições autárquicas, tivemos eleições gerais. A Renamo nos dois processos ficou sem nada. Nas autárquicas não participou. Nas gerais, por aquilo que nós conhecemos, a Renamo não teve nenhuma participação. Portanto, não ficou sem nada. Portanto, isto vem acontecendo há vários anos. É claro que são as regras democráticas, podemos dizer, mas também nós temos que entender que nós temos um processo de construção de uma democracia e da própria paz em si. E eu acho que neste momento o que o Presidente Nunes deveria fazer era propor coisas muito concretas. Por exemplo, nada impede, no âmbito, a própria Constituição prevê a nossa descentralização gradual. Se na mesa de negociações, por exemplo, a nível de propostas concretas, se ele dissesse que estaria aberto a discutir, por exemplo, a questão de eleições de governadores, o que é que ele perderia com isso? Nós sabemos que o artigo 57 lhe protege da Constituição. Isto seria, ele poderia, por exemplo, as propostas que a Renamo faz, ou seja, eu estou a caminhar no sentido das cedências de ambas as partes, como o Egídio dizia. Então, quais seriam as cedências de uma parte e qual seria da outra? Por exemplo, se o Presidente Nunes dissesse, ok, estou disposto a sentar e negociarmos alguns aspectos da descentralização que a Renamo pede. No caso concreto, eleições para governadores, que precisam simplesmente de uma emenda pontual à Constituição. Mas que pelo artigo 57 não seria possível eleger esses governadores agora, porque as eleições já se realizaram. Então poderia-se fazer uma emenda, seria esta a concessão do Presidente Nunes, olha, vamos fazer uma emenda para que haja eleições para governadores. Depois vamos ver como é que isto se efetiva. Tendo em conta que as eleições já se realizaram, naturalmente que não se pode eleger os governadores, mas pode-se chegar a um acordo político
para este momento que vai até as próximas eleições. É que se indicariam nomes de consenso, que podem ser da Frelimo, da Renamo ou outros, para as 6 províncias ou aquelas que forem acordadas na mesa, e depois, nas próximas eleições, aí sim teríamos eleições de facto para governador já com uma cobertura constitucional. E a cedência da Renamo, por exemplo, a Renamo poderia aceitar que esta eleição não fosse agora, não fosse eles a indicarem agora os governadores, e seria com base no consenso, continuando a ser a figura do chefe de Estado a nomear, como diz a Constituição atualmente, por causa do artigo 57. Portanto, se há uma cedência da Frelimo, devia haver uma cedência da Renamo. Portanto, a ideia que eu estou a caminhar é buscar cedências de ambas as partes. Um outro aspecto, por exemplo, que eu acho que seria bastante fácil, porquê? Porque o problema não é só acomodar o líder da Renamo, o problema é que há toda uma elite da Renamo, à volta, que também precisa de ser acomodada. Quer queiramos, que não vamos ser muito realistas. Aquilo, por exemplo, que alguém, acho que foi o Tomás Salomão, de acordo com as notícias que andam nos mídias, que disse que era preciso encontrar uma forma de dividir um pouco a riqueza deste país e não ficar concentrada na mão de um grupo só. E eu caminho por ali. O que é que se podia fazer, por exemplo, num outro aspecto? Nós temos eleições autárquicas. A Renamo, por motivos que justificou, não participou e acabou ficando excluído de todas as autarquias deste país. Mas nós tivemos logo a seguir eleições gerais. E o que é que aconteceu nas eleições gerais? Em muitas daquelas autarquias em que ganhou a Frelimo ou o MDM, quem voltou a ganhar foi a Renamo e não nenhum desses dois partidos. Em qualquer parte do mundo, quando isto acontece, devem-se antecipar eleições autárquicas naqueles locais. Porquê? Porque tanto os edis como os partidos que governam já perderam a legitimidade perante o eleitorado. Qual seria o papel do sufrágio universal? Exato. É que ali todos são chamados a participar e alguns... Não, mas o que estou a dizer é que estamos a procurar soluções para ambas as partes para ultrapassarmos este diferendo. Se formos a recuar um pouco a 92, se fôssemos por esta ideia de que não podemos fazer concessões, nunca teríamos o Acordo de Paz. O Acordo de Paz só foi possível em 92 porque houve concessões. E é neste tipo de concessões, por exemplo, o que é que nós podemos fazer? Temos uma base legal, temos uma base de legitimidade, de poder, em que houve eleições autárquicas e houve as gerais, e nas gerais um outro partido ganhou. A culpa não é do outro partido, nem de quem não... A culpa é do sistema que nós temos em termos dessas eleições em momentos diferentes. Devíamos ter num único momento. Já que temos momentos diferentes e permitimos esta ausência de legitimidade hoje, o que é que o Governo podia propor? Eleições antecipadas naqueles locais, autárquicas. E o que é que isto aconteceria? Isto iria permitir que no próximo xadrez das autarquias tivéssemos a Frelimo, tivéssemos o MDM e tivéssemos a Renamo. Era uma forma também da Renamo participar e incluir os seus membros. Era uma forma indireta de que não seria um favor, seria uma conquista, a boca da urna. E o que é que o partido Frelimo, o que é que o Governo perderia com isto? O que é que os moçambicanos perderiam com isto, se isto permitiria que a Renamo pudesse fazer parte do processo? E por que é que eu estou a insistir muito nesta questão da Renamo fazer parte do processo? É que nós estamos perante uma crise financeira. E é exatamente os momentos de crise financeira que nós devemos nos unir como moçambicanos para todos juntos podermos buscar a solução. Porque neste momento o Presidente Nunes está com dois pepinos. Tem a crise financeira e tem a crise política. Ele não vai conseguir aguentar com este país com as duas crises. Tem um Congresso à porta. É já uma questão de sobrevivência dele como líder do partido. Porque é preciso sermos muito claros num aspecto. Esta é a primeira vez que a Frelimo tem um líder fora do eixo de Maputo, de Gaza, de Inhambane, do sul de Moçambique. E criou-se uma expectativa muito grande em algumas correntes deste país, dada a ausência de vários anos de uma alternância. E o insucesso dele poderá ser muito mal interpretado, mesmo dentro das hostes da Frelimo, nas zonas centro e norte. Não estou aqui a defender o Presidente Nunes, coisa alguma. O que eu estou a dizer é que temos de ser muito sérios neste aspecto, porque o nosso processo de unidade nacional é um facto que existe, mas é um processo em construção. E temos de ter muito cuidado com pequenos gafes. Então ele devia pegar nesse aspecto e usar este aspecto para encontrar rapidamente uma solução, porque ele tem um Congresso à porta. E se ele chega ao Congresso no próximo ano, ou mesmo agora no fim do ano, se ele for ao Informe de Estado da Nação e não ter a solução para a paz, como era no mandato no ano passado, e agora com um agravante não ter solução para a crise financeira, vai ser muito complicado. Vai ser um líder que vai para o Congresso totalmente fragilizado no próximo ano. E acho que ele também tem que começar a pensar nele próprio como líder do partido. E as pessoas que o apoiam dentro do Partido Frelimo também têm que lhe dar suporte. E o melhor presente que ele daria a ele próprio e aos moçambicanos era exatamente no próximo Fórum da Nação, na Assembleia, já ter conseguido a paz e ter conseguido uma saída para o problema económico, que é extremamente grave. Exatamente. Só para voltar um bocadinho ao comentário de Ismael Moussa, o Presidente Nunes parece estar a cumprir as recomendações do Comitê Central, pelo menos é o que se vê agora, que é propor o diálogo ao líder da Renamo e unir as forças de defesa e segurança para defender a pátria. É o que parece estar a ser feito, segundo os relatos que chegam até nós através da polícia e outros órgãos do governo. O que é que o Presidente Nunes teria que fazer para além daquilo que está a fazer? Está a fazer tudo mal. Pelo Comitê Central. Está a fazer tudo mal. Está a fazer tudo mal. O assunto da soberania do Estado, nós entendemos de uma forma muito estranha.
e provavelmente de uma forma patrimonialista, frelimista, por assim dizer. Frelimista porque a Frelimo arroga-se de ser proprietário desse país. Está a fazer mal por quê? Porque quem está em conflito com o outro não é um outro Estado diferente de Moçambique, são entre moçambicanos. E, portanto, existe uma filosofia por baixo de exportar os problemas, exportar a Afonso Dhlakama, exportar todos aqueles que eventualmente estão a resistir, apelidando-as de não moçambicanos. Mas nós só somos nós, entre nós moçambicanos. Portanto, quando se fala de defender a soberania, em teoria, refere-se a defender a integridade territorial e a independência face ao impostor. Agora, nós estamos em crise de reconciliação. A melhor recomendação do Partido Frelimo no seu congresso seria aprofundar os mecanismos para fortalecer a reconciliação nacional, não necessariamente defender a soberania. Dois, em termos de prestação de contas, também está a fazer mal. E mostrou-se claramente aqui que quem é que o Estado moçambicano mais respeita, que são os parceiros econômicos internacionais, em detrimento dos nacionais, que há dias viu o seu pedido recusado para poder prestar contas. Em terceiro lugar, em relação a este imbróglio, é verdade que esse Estado está formado. Nós, como moçambicanos, prevaleceremos para além desta crise. Mas até lá, nós precisamos também de ver o que nós podemos fazer muito rapidamente para, inclusive, minorar os efeitos negativos que isso pode trazer. Por exemplo, partindo do que... Tem mais de 30 segundos, vamos fechar. O professor Moussa falou de algumas coisas que o governo podia ceder. Também a Arnam podia ceder algumas Por exemplo, elementos. o que é que a Arnam podia ceder? E vai ceder muito rapidamente, por exemplo, se disser que o governo está disposto a discutir estes pontos, esta excedência, e o Arnam pode claramente ceder à mediação internacional. Porque nós sabemos que a Arnam, a lógica da Arnam é da bipolarização, a lógica da Arnam também é da instrumentalização da violência para ter benefícios lógicos. E a Arnam seria capaz de ceder, por exemplo, o armamento? A Arnam definitivamente deve ceder o armamento, mas tem que ter em conta dois aspectos muito importantes. Garantias? O primeiro são as garantias, o segundo é o europeio. Se por um lado o Estado moçambicano aceita que haja processo de reconciliação, por outro lado não estabelece um roteiro concreto de intervenção dessas pessoas. Exatamente. Muito obrigado, Egídio Vaz, obrigado, Ismael Moussa, pelas vossas contribuições. E nós ficamos por aqui no Noite Informativa. Obrigada pela atenção, boa noite e até amanhã.